João capítulo 3. Vamos ver, João capítulo 3. Professor, tinha que ter todos os dias, todos os dias, gente, é bom demais. João capítulo 3. Versículo. Versículo 3. Deixa eu ver aqui, peraí. Deve ter encantados. E depois de Apocalipse. João. Quase não vi, né? De gênero. Não, eu digo mais à frente, porque... Deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 3. Você que está aí de casa também pode estar acompanhando. Capítulo 3, versículo 11 de Mateus. Tá, gente? Capítulo 3, versículo 11 de Mateus. Isso. A pergunta é: quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. É Jesus. E aonde está escrito isso? Mateus 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com água para que o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. E ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Jesus. É que veio antes de Jesus. Isso é fato. Quando você vê alguém sendo batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, naquele momento Jesus está presente. Meu Deus, é forte. Batizando a pessoa no Espírito Santo. Quando nós somos batizados na água, não tem gente que fala de novo. Não, eu não estou falando em água. Não, Quando alguém está sendo batizado no Espírito Santo, tente imaginar que aqui fosse uma festividade, e o Espírito Santo tivesse em todo o ambiente, aquele ambiente fervoroso, aquele ambiente pentecostal que a gente gosta. E de repente as pessoas começam a serem batizadas com o Espírito Santo. Naquele momento Jesus está pegando aquela pessoa e mergulhando no Espírito Santo. coisa linda. Por quê? Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Aí surge a pergunta: então Jesus nos batiza no Espírito Santo ou com? No Espírito Santo. Com ou não? No. Com o Espírito Santo. Com. Então é com. A expressão correta, o termo correto é com o Espírito Santo. Por quê? Vamos trazer a ideia de um batismo formal, comum. Batismo nas águas. Vamos lá. Como que é o batismo nas águas? Está lá o pastor, um evangelista, um obreiro. Ele vai pegar aquela pessoa, Futuramente diaconisa. falar os votos, né, fazer os questionamentos naquele momento dos termos de fidelidade. E ali, no fim, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pega a pessoa, o pastor, pega a pessoa e sepulta ela na água. Quando a água cobre, a ideia que se tem de batismo é de um funeral. Sim. Porque quem está batizando está mergulhando a pessoa ou enterrando a pessoa. Por quê? Por que é por imersão? O batismo bíblico é por imersão, porque o corpo todo tem que ser coberto pela água. Não só o pé. O corpo todo tem que ser ingressado na água. Em casos específicos, e aqui é bom deixar um adendo, dependendo da pessoa que está em um estado terminal no hospital e ela demonstra ser batizada, é claro que a igreja não vai adquirir do hospital um termo circunstancial de pegar a pessoa e levar no rio, ou numa piscina. Ali sim, um ato simbólico, joga água na pessoa. Tá? Por exemplo, sistema prisional. Monta-se uma piscina lá para
se batizou lá, né? Na piscina, para que haja ali o sepultamento. E quando o pastor que está batizando levanta a pessoa, aquela pessoa está ressuscitando. O velho homem ficou enterrado. Ficou enterrado. Essa é a ideia do batismo comum, formal. Agora, a ideia do batismo espiritual, por favor, Aninha, vem cá. Aqui está a Aninha, aqui para aparecer na câmera. Eu sou Jesus, e eu vou batizar a Aninha com o Espírito Santo. Eu vou pegar a Ana, de costas assim, por favor. Eu vou pegar a Ana e eu vou batizar ela com o Espírito Santo, no rio do Espírito Santo. E quando eu levantar ela vai sair falando em línguas. Eita glória! Esse é o cenário no mundo espiritual. É o que aconteceu domingo. Né? Ô glória. Eliane desceu, quando subiu Fala em línguas. Isso pode. Aconteceu comigo. Existem pessoas que é batizada no Espírito Santo no dia do batismo nas águas. Isso pode acontecer, né? Foi coisa linda. linda. Coisa linda, que é batizado duas vezes, né? Então, nós somos batizados com o Espírito Santo, tá? E não no, né? Quando eu estou trazendo a ideia de com, eu estou trazendo o Espírito Santo para dentro da pessoa. Jesus traz o Espírito Santo para dentro da pessoa, com e não no. Essa é uma grande diferença. Agora na página, se eu não me engano, no termo. Eu tenho uma pergunta. Quando nós somos, antes de nós sermos batizados, nós já somos moradas do Espírito Santo, ou só depois que nós somos batizados? Ou, desculpa, quando nós somos batizados do Espírito Santo. Peraí, deixa eu lá. Ajuda ela, Jesus. Para de rir. Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, antes de ser batizado, nós já somos morada dele? Nós já somos cheios do Espírito Santo. Antes do batismo. No dia em que você levantou a sua mão e entregou a sua vida para Jesus, você já está cheio do Espírito Santo. Por quê? E o ser cheio do Espírito Santo é um processo. É dia a cada dia. Aquele momento você já deu o primeiro passo. Conduzido, exato. Né? Porque não tem como você levantar. Porque veja bem, isso é isso. Ninguém levanta a mão e aceita Cristo de verdade naquele culto sem que o Espírito Santo já não tenha trabalhado no coração. E olha só, o Espírito Santo, veja bem, gente, veja bem. Vocês, quem aqui não nasceu no berço evangélico? Acho que todos nós. Todos nós. O que chama atenção é o seguinte, olha só, o que chama atenção é o seguinte: até você chegar na igreja e levantar as mãos e aceitar Cristo como Salvador, o Espírito Santo já tem trabalhado na sua vida há muitos dias. Melhor, por isso trabalhou na minha vida. Há muitos dias. Para você chegar aqui e levantar as mãos é o último passo para que você venha a nascer de novo. Porque você já está sendo tratada. E o Espírito Santo usa várias circunstâncias para te trazer para dentro de uma igreja. É verdade. Para mim foi muito. Eu tive 2 começos de infarto. Depois que eu aceitei, nunca mais eu tive nada. Glória a Deus. Mas só que em visão Deus me mostrou. É o diabo querendo cefar minha vida e Deus falando para me entregar minha vida. Só que em visão Deus me mostrou. Eu caí duro no chão. E as pessoas falaram, não põe a mão, teve um infarto fulminante. E ali eu voltei subconsciência. Só que no mesmo momento eu não me entreguei. Eu comecei ainda a indagar e não querer se entregar. Aí no dia 2 de maio de 2017 eu fui até a igreja e falei, quero entregar minha vida. Nunca mais. Aí nunca mais. Glória a Deus. Isso é um testemunho, mas se eu for parar para ouvir cada um de vocês, é uma decepção aqui. Uma hora. É alguém que te machucou ali. Um mês. É algo que aconteceu acolá, é uma enfermidade, sabe? E aqui é o último passo. Levantou as mãos, mas sim, a pessoa já passa a ser morada do Espírito Santo. Até porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Bom, aí para terminar aqui a nossa aula, na página 16, tem a tal da glossolalia. Ai, Jesus.
Como é o nome? Meu Deus. Glossolalia. Não sei nem Escreve aqui, aqui embaixo. Está aí na página 16. 21. Glossolalia. Meu Deus. Olha, literalmente, quando Ó, o Espírito a gente Santo precisa inspira- entender, só me presta um pouquinho. O que quer dizer isso aqui? Bom, a palavra glossolalia, do grego glossa, que quer dizer língua, mais augia, que é grande desejo, no sentido de sentir dor física, estar aflito, inquieto, é o termo que utilizamos dentro do contexto da teologia sistemática ao analisarmos o chamado dom de línguas. Então, a glossolalia do Espírito Santo é a vontade interna da pessoa falar em línguas estranhas. Olha a pergunta para a prova. É a pergunta para a prova. Tá? Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? Ó, eu não falo em línguas. Acho que todos vocês são batizados. Essa questão da glossolalia, e aqui vai entrar um grande detalhe. A princípio, peguem em Atos capítulo 2. Atos 2. Atos 2, versículo 4. O que está escrito aí? Atos 2, versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bom, agora no versículo 15, é o versículo 15, olha só, versículo 6, nós lemos o versículo 4 de Atos 2, onde está escrito: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, glossolalia, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha o 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, idioma. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus, olha o termo, galileus, todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí vem os locais: partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Para complementar o que eu vou dizer, 1 Coríntios capítulo 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Já estamos encerrando a aula. 1 Coríntios capítulo 13. Acharam? Sim. O que está escrito aí? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos... Somente aí. Olha só. Eu li com vocês dois textos de suma importância, algo que eu falei aqui na semana passada. O Espírito Santo, ele trabalha de forma diversa. Ele batizou na igreja primitiva aqueles 120 com a língua dos homens, idioma da terra. E a prova disso é que quando aqueles homens estão olhando para aquele cenáculo, vendo 120 homens
falando das maravilhas de Deus, no próprio idioma deles. E olha o termo: não são estes homens galileus? Ou seja, é uma forma pejorativa de falar que aqueles homens eram pobres, iletrados, e que, se você for ver bem, eles não haviam nunca saído de Jerusalém, nunca viajaram para os países Pardo, Medo, Arábia, Creta, Grécia, essas nações que eu citei aí. E eles estão maravilhados, estão dizendo: esses homens nunca saíram dessa localidade, nunca viajaram para a nossa nação. Eles estão falando da maravilha de Deus em nosso próprio idioma. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Aleluia. O Espírito Santo pode te dar uma língua falada na terra que é conhecida. Por exemplo, o Espírito Santo pode batizar alguém falando em árabe, e um árabe entender o que... Que nem o senhor falou aquele dia. Exemplo do japonês. Isso. Você pode estar falando uma língua árabe que você nunca estudou, nunca viajou para aquele país, e um árabe passar e conversar com você. Isso é raro, pode acontecer. E aí nós temos a língua dos anjos. Interessante que Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu fale a língua dos anjos. Claro que aqui trata-se do idioma celestial. E é importante que se diga que quem fala em línguas não está falando a língua dos anjos. Não. Se fosse assim, quer dizer que então quando você fala em línguas aqui no culto, se tiver um anjo aqui, você começa a comunicar-se com o anjo em línguas? Ai, Jesus. Não. Paulo está trazendo uma ideia de que quando nós falamos em línguas, podemos falar um idioma que só pode ser conhecido no céu. Só pode ser conhecido no céu. Por isso, língua dos anjos. E é por isso que nós temos no versículo 4 de Atos 2: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes Conduzir. é celestial. E lá na frente, a partir do versículo 6, como eles estão falando das grandezas de Deus em nosso próprio idioma? Idioma da terra. O Espírito Santo pode conceder essa glossolalia, tanto idioma na terra quanto idioma celestial. Então, glossolalia são A idiomas. vontade, traz a ideia de vontade de falar outras línguas. Amém? Amém. Aula encerrada. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Olha a cara dela. Amém, gente? Amém. Deus Falar uma abençoe língua de árabe. em nome de Jesus.